Olá, pessoal, eu sou a Stephanie do Stephanie Imóveis e hoje a gente vai fazer uma live tirando as dúvidas de vocês sobre financiamento imobiliário. E o que é isso? Por que a gente está fazendo essa live, né? Basicamente, porque eu fiz um vídeo muito polêmico sobre amortização de financiamento. E esse vídeo viralizou. Nesse momento que a gente está gravando, deu mais de 1.100.000 visualizações do vídeo, mais de 600 comentários. Eu percebi que o pessoal tem muita dúvida de financiamento, não é mesmo? Pessoal da live, muita dúvida. Então, por isso, eu resolvi trazer o profissional que me atende, né? Ele atende os meus clientes, porque assim, corretor, gente, ele vai saber superficialmente sobre financiamento, porque a gente acaba tendo experiência, né? Do dia a dia, lidando, acompanhando os financiamentos dos clientes, mas quem entende mesmo, quem é autoridade, quem é especialista no assunto de financiamento, são os correspondentes bancários. Eles são os corretores do crédito. Então, nada melhor do que trazer um especialista aqui para explicar esse assunto para vocês, tá? Então, a gente vai abordar inicialmente as dúvidas que já vieram do vídeo do Instagram, mas também no final eu vou tentar deixar uns minutinhos aqui, porque é muito assunto, para a gente tirar as dúvidas do pessoal que está na live. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou chamar esse profissional que me atende e atende os meus clientes, que ele, assim, gente, não tem o que falar. Ele é bem na minha linha de trabalho, assim, ó, certeiro. O cliente falou com ele, se o cliente quiser fechar, ele vai conseguir com esse homem, porque ele é muito bom, tá? O Alexandre, eu vou convidar ele aqui. Deixa eu chamar, convidar. Vocês recebam bem ele, hein? Vamos lá, será que eu convidei? Deu certo? Oi, Alexandre. Olá, tudo bom? Tudo bom, boa noite, como que você tá? Assistindo aqui já. Já tava? Tava. Falo pouco, né? Tudo bom, pessoal? Gente, deem boas-vindas pro Alexandre. Ele que veio tirar nossas dúvidas hoje. Alexandre, eu queria, embora, né, acho que todo mundo que trabalha comigo tem um pavor de mim, porque eu chamo todo mundo para as redes sociais. Não deixo vocês escaparem, vocês não têm saída, vai ter que gravar comigo. Então, assim, embora seja a sua primeira live, assim como também é minha primeira live, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, porque você é um baita de um profissional, só que sempre atrás das câmeras, né? Então, eu queria que você, sempre no bastidor, você ali a ponta do iceberg quando a gente consegue o financiamento para o cliente. Mas é você que consegue, inclusive, e você faz boa parte do caminho junto com a gente. Então, eu queria que você apresentasse qual que é a sua relação com o crédito. Como é que é? Conta para mim. Bom, vou falar um pouquinho de mim bem brevemente para a gente não gastar o tempo só na apresentação. Vamos lá. Eu sou ex-bancário, trabalhei no Itaú por 25 anos. Uau! Desses 25, 15 deles no imobiliário. Sou paulistano, né? Paulistano. Até meus 33 anos estive em São Paulo, depois eu vim para cá para assumir a Regional Sul aqui. Certo. Então eu tive equipe mista, tinha parte comercial, parte operacional e parte back-office, toda aqui no departamento. Aqui sediado em Curitiba, que hoje eu fico em Curitiba, né? Certo. Então, assim, a minha jornada é meio de produteiro, um cara que conhece do balacobaco lá no bastidor do banco. Certo. E de prática de rua, né? De atendimento a cliente e tudo mais. Não vou falar toda a trajetória, senão a gente vai ficar aqui o resto da vida falando. Vai ficar 1 hora. Mas foi uma bagagem bem legal, porque é uma universidade, né? Banco é mesmo. Eu sou formado em administração de empresas. Antes eu fiz 3 anos de engenharia, que me deu esse lado mais analítico, que me ajudou bastante. Planilhas, né? Planilhas e cálculos. Sou bem analítico e ao mesmo tempo comercial. É uma coisa meio de um equilíbrio, né? Sim. E em 2021 eu tomei a decisão de empreender. Hoje eu sou dono da Consolida Assessoria, junto do meu sócio Sidney, né? Que não pode estar aqui com a gente, mas é uma bagagem assim de pegar todo esse know-how e trazer para a rua, né?
como eu já tinha o hábito de, dentro do banco, atender o canal externo, que atende corretor, imobiliária, assessorias, então eu trouxe aquilo para cá, né? Muito bom. Você tem a experiência interna de banco, então, de como funciona toda a estrutura por muito tempo. E agora você abriu o leque para vários bancos para poder ajudar o cliente a escolher, aí, inclusive, melhor taxa, melhores condições, melhor tudo, né? É um diferencial competitivo você ser uma plataforma multibancos, né? Tá. Então, assim, cada cliente veste um perfil que cabe direitinho num banco. Então, a gente vai servir o cliente com uma luva, né? Vai colocar ele na melhor alternativa possível. E eu conheço, por ter trabalhado dentro do banco, o mau humor e o bom humor do crédito. Isso é importante. Eu gosto que você sabe direcionar a gente, né? Quando não tá dando certo, né? Quando uma renda não tá encaixando em algum banco, você sabe medir a febre ali para onde indicar. Tá ótimo. Alexandre, vamos lá. Eu vou tentar trazer as perguntas que eu mais escutei lá no vídeo, que eu percebo que o pessoal tem dúvida. Então, a gente vai responder assim, claro, de uma forma geral. Quero deixar aqui registrado, mais uma vez, nós dois não somos especialistas e nem trabalhamos diariamente com Minha Casa Minha Vida. E a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Então, a gente até vai trazer uma das perguntas aqui sobre isso, superficial, né, Alexandre? Mas o vídeo não é sobre Minha Casa Minha Vida. Então, a gente teve algumas mudanças aí nos programas, que acabou, às vezes, pegando até as últimas 2 faixas ali dos nossos clientes, né? Com a renda até 13 mil, mais ou menos. Mas não é a nossa especialidade, tá? Então, podem mandar perguntas, tirar as dúvidas. A gente vai tentar responder aqui o que der, certo? Deixa eu colocar só mais um viés também. Coloca. É mais usual a gente tratar do imóvel de terceiro do que do novo, né, Esther? Mais usual. Então, também, assim, por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai ser mais competitivo no novo. Não é muito nosso core aqui. Perfeito. A gente trabalha os dois, né? Mas o meu forte é mais imóvel de terceiro. Para quem não sabe, se tem algum cliente na live, imóvel de terceiro é o seu imóvel. Tem o imóvel de lançamento, que a gente chama das construtoras, e tem o seu imóvel, o seu apartamento, que você comprou e você está revendendo. Então, isso a gente chama de imóveis de terceiros, tá? Que aí a responsabilidade do processo é toda nossa. Quando a gente vende um imóvel de lançamento da construtora, muitas vezes eles já têm o canal ali dentro do financiamento, né, Alexandre? Então, na construtora, a gente só leva o cliente para a construtora lá para dentro, apresenta o projeto, vê se aquilo encaixa com o que ele está procurando no momento e o resto ele é meio que encaminhado por ali. Exato. Aí eu até tenho alguns trabalhos com construtora, mas tudo alto padrão. Então. Minha Casa Minha Vida, por isso que a gente está justificando. Estamos deixando bem claro. Porque teve realmente, eu acho que é natural, né? Tanto vindo do TikTok, aqui no Instagram, muitas perguntas. Teve gente, para vocês terem noção, que perguntou até sobre amortização de carro. Gente, não vendemos carro. Vocês precisam consultar o vendedor de carro. Se eu arriscar falar alguma coisa aqui, pode ser que eu fale bobeira. Então, vamos partir para o financiamento, certo? Alexandre, uma pergunta. Quem recebe o subsídio, já aproveitando esse gancho, pode amortizar a partir de quando? Não tem carência para amortização. Tá. Aí eu vou explicar o que é a carência, tá? Por que tem alguma carência? O governo entende que é um reforço social. Tá. Para quem precisa morar. Uhum. Então, ele vai subsidiar até 55 mil para as faixas 1 e 2. Até porque ele vai escalonar pela renda familiar, né? Tá. Pega essa aqui da bruta, todo mundo soma, vai dar um valor ali. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pôr uma carência de 120 meses para a pessoa vender. Ela não pode vender. Ou seja, eu tive o subsídio, uma vantagem, vou lá e comercializo. Não pode. Então, beleza. Mas, ao mesmo tempo, não existe um sistema que trava a amortização. Tá. Então, assim, mesmo que ele termine, eu vou falar por alto também, porque como a gente disse aqui, né? Mas, assim, é uma interpretação bem sólida. Você vai conseguir quitar, mas você não vai conseguir a quitação. Porque você vai estar com aquele gravame dizendo que você não pode vender o imóvel. Ele fica isso gravado na matrícula.
Entendi. Então, você até pode amortizar parcialmente ou total, mas você não vai conseguir vender, porque ele vai ter um gravame, um arresto, um trelelê gravado na matrícula. Ele fala, isso aqui foi adquirido através da Minha Casa Minha Vida, com subsídio, piriri, paró. E aí vai ter uma cláusula na matrícula dizendo que ele não pode vender. Então, vocês entenderam, né, gente? Em resumo, quem está falando para o governo, olha, eu não tenho esse valor, eu preciso de ajuda, eu preciso desse recurso, existem algumas regras. Por que existe isso? Para os investidores que às vezes têm o recurso, têm o valor, né, Alexandre? Eles não terem que usar esse subsídio que é para quem não tem o recurso e fazer isso, quitar o imóvel, vender, ganha dinheiro em cima. Isso quem não tem para fazer dinheiro, né? Falar, exato. Pra mim. Não é assim que funciona. Então, essas regras são saudáveis. O pessoal perguntou e eu vi muita gente falando que poderia amortizar após 5 anos. Eu vi outras pessoas, não sei se corretores, respondendo o pessoal nos comentários sobre isso. Então, na verdade... Desculpa, Stephanie, sobre os 5 anos, é que quando vai subindo a faixa e ainda tem subsídio, não é mais 10 anos, é 5. Mas, de novo, é sobre a oportunidade da venda e não da amortização em si. Então, 120 dias você não pode gravar, não pode vender, é isso? 120 meses. 120 meses não pode vender. E mesmo que você quitar, que você pode amortizar, mas você vai quitar, vai ficar um registro lá na escritura, né? Falando que você utilizou o subsídio. Ele perguntou, eu vi, já tô até respondendo ele. 10 anos. Então, beleza, é isso, né? Respondido. Próxima pergunta. Quanto eu devo amortizar? Tem como a gente... Quanto? Tá. Qualquer valor a partir do valor da prestação. Então, você sempre vai ter que pagar aquela prestação do mês e mais quantas você quiser. Exato. Então, assim, a amortização é com o transbordo da parcela, né? Então, bem dizer assim, a regra é que tem que ter 2 prestações. No mínimo 2, tá, gente? Já linkando com essa pergunta, o pessoal já perguntou também. Stephanie, eu vou amortizar, eu tenho que pagar a do mês e a última? Ou a do mês agora e a do próximo mês? Isso faz diferença? Assim, a amortização, ela não é feita na prestação, ela é feita no saldo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a forma de amortizar, ela pode seguir 2 caminhos. Ou ela amortiza para diminuir prazo, ou ela amortiza para diminuir parcela. Legal. O que acontece? Não é, por exemplo, eu pagar desse mês e a do próximo. Você nunca vai conseguir ficar com uma carência para pagar a parcela. Falar, eu paguei adiantado, vou ficar uns meses sem pagar. Não é assim. Não é assim. Você sempre vai pagar a do mês seguinte vem normal. Mas você pode diminuir a quantidade lá do final do contrato, né? Que às vezes com uma parcela você amortiza 3, 4. Mas não é de trás para frente, é que proporcionalmente você está tirando... parcelas do final. Exato. Aí vai linkar com 2 coisas. Uma que a gente conversou, que você estava falando que existem 2 formatos de amortização, que vocês podem fazer por tempo e por valor. Então, por tempo, vou dar um exemplo. Você financiou em 30 anos, aí você vai amortizar por tempo, cai para 20. Um exemplo, tá, gente? Estou chutando. E por valor, você tem uma parcela de 5, 10 mil, você continua com 30 anos e essa parcela de 5, 10 mil, ela cai para, sei lá, 2,5. É isso, né, Alexandre? Assim, o contrato mais comum, tá? Você vai ter na sua parcela um pedacinho dela, que é a parcela de amortização. Outro pedaço que é o juro, outro pedaço que são os seguros e a tarifa. Gravem isso, hein, gente? Isso. Toda vez que você está pagando a parcela, você está já amortizando um pedaço dela. Tá. Então, o que é essa amortização? É o seu saldo devedor dividido pelo prazo total financiado. Quando você vai amortizar, por exemplo, no prazo, o que vai fazer? Como você tem uma parcela amortizável, quantas parcelas cabem naquele valor que você está pedindo amortizar? 10, 15, 20 parcelas, que é a soma daquela prestação amortizável. Aí vai chegar num montante que vai diminuir prazo. Só que sempre deduzindo do seu saldo, né?
Aí, Sim. quando você escolhe na parcela, o que ele vai fazer? Ele vai tirar do seu saldo, por exemplo, eu estou devendo 200, amortizei 50 mil, estou devendo 150. Só que ele vai recalcular como se fosse refazer o financiamento para 150 mil. E aí vai voltar uma parcela menor, proporcionalmente. Não é uma diferença tão grande quanto a vantagem financeira que você tem em diminuir prazo. Porque quando você diminui prazo, você para de pagar juros daquele período que você tirou e não paga os seguros. Então, você anistia um encargo e pagando mês a mês, você não anistia ele, entendeu? Tá, então para eu entender, se a pessoa, sei lá, recebeu um acerto no serviço ou uma comissão maior, se ela trabalha com vendas, ou férias ou 13º, para ela é mais vantajoso amortizar por tempo, porque você não vai estar pagando os seguros. É isso? É assim, ó, o juro acontece quando vence a parcela. Se eu estou pagando antes, não está vencendo. Então, não tem juro. Aí, alguém perguntou aqui, o Ari Patrício, qual é mais vantajosa? Sempre amortizar para diminuição de prazo. Sempre prazo, tá, gente? Tá? Vai fazer você ter uma sensação, às vezes, que você está se apertando um pouco para pagar no mês a mês, porque a parcela não diminui, né? Só que aquele juro, que você vai empilhando o juro até terminar o contrato, em 30 anos. Ah, você reduziu esse prazo para 12, para 8, a média nacional é 8 anos, né? Como é que se faz isso? Pagando a do mês, 2, 3. A do mês, 1. Com que dinheiro? Às vezes você é um profissional liberal, você tem um contrato extra que você fez, um dinheiro maior, né? Você vai usando para amortizar. Você vai sempre programando assim. E aí tem uma corrida legal, que até eu estava assistindo um vídeo hoje, a pessoa brincando fazendo uma trend falando sobre o financiamento versus aluguel, né? Chegou num dado período, a pessoa está pagando a mesma parcela do que ela pagaria no aluguel, só que o aluguel reajustou. O imóvel que ela deixou de comprar, por algum motivo, investimento e tal, subiu de preço. Então, você tem a vantagem de financiar e não perder seu poder de orçamentário, né? Que você está diluindo a sua despesa, está tendo a chance de comprar um imóvel que só vai valorizar, tem condições, porque se for CLT, se for assalariado, o salário só aumenta. E a parcela diminui, porque ela é decrescente. Sim. Então, você tem condição de ir amplificando a folga, né? Lógico, a gente não é bobo, tem inflação, tem outras coisas que corroem nosso dinheiro. Mas, de qualquer forma, o cenário começou de um jeito, só tende a melhorar. Não tem como não ser assim, né? Então, a vantagem é no prazo, sempre. Só vai ser na parcela, Stephanie, quando for um problema de orçamento. Estou muito apertado, tenho um dinheiro sim, mas eu não estou aguentando pagar a parcela mensal. Aí sim, vai por valor. Tá, já voltando, fazendo um link com isso, vamos falar sobre qual a melhor tabela que a pessoa precisa comprar se ela já está pensando em amortizar. Então, se a gente está falando que a maioria dos brasileiros compram em 30 anos, só que quitam o imóvel na média, tá, gente? Não vão fazer estardalhaço que eu falei isso, porque é a média. A média é em 7, 8 anos. Então, quer dizer que a maioria das pessoas consegue amortizar. Por isso é um assunto tão relevante, por isso que deu tanta repercussão na internet. Então, Alexandre, já que pensando assim, essa pessoa tem o dinheiro e a melhor opção dela é amortizar por prazo. E aí, você entrou nessa questão do valor da parcela. Qual que é o melhor tipo de tabela que ela tem que comprar se ela for pensar em amortizar? Inflar aqui, mas você tem duas tabelas principais. A Price, que é um modelo francês de amortização. Que mantém, né? Igual as parcelas. A Price tem uma prestação fixa, né? E a amortização é crescente. A SAC tem uma parcela decrescente e a parcela de amortização que é fixa. Então, elas são o contrário, né? O que é mais vantagem? As duas têm seu porquê, né? Mas, assim, por exemplo, a Price é mais usada quando a pessoa tem uma renda muito apertada e cabe para ela uma parcela dentro do orçamento. Então, ela não vai ter vantagem financeira. Ela vai conseguir comprar. Tá. Aí é a Price. Agora, a pessoa consegue pagar 30%, 35% a mais na primeira prestação, geralmente vai dar uma curva de uns 15%, 20% do prazo, ela vai estar um pouco mais cara. Depois ela vai empatar com a Price.
Então, se você consegue dispor de um capital para pagar uma parcela um pouquinho maior, você vai ter uma vantagem financeira muito maior na saque. Porque você sempre está amortizando. Na Price, é uma sensação assim, você paga e não amortiza. Porque a amortização é pequenininha no começo. Quando chegar quase lá no fim, que você vai começar a ver amortizar, né? Aí, por que usa? Por questão de renda ou custo da oportunidade. Poxa, eu vou quitar daqui a pouquinho, eu estou acabando de vender alguma coisa, já vou quitar. Então, para mim, a Price é interessante porque eu vou quitar meio rápido, né? E uma terceira possibilidade, cultura. A pessoa tem na cabeça dela que a melhor condição é uma prestação previsível, fixa. Aí ela quer a Price. Tá. Agora, a gente não vai fazer conta aí, é cultura, né? Essa terceira. Eu acho que essa parte de conta a gente deixa mais pro pessoal do financeiro, mas no sentido assim, você quer o imóvel e você precisa comprar. A gente vai viabilizar uma forma de você conseguir isso. Ponto final. A tendência é você ganhar mais, você subir de cargo e você ir aumentando sua receita, né? Então, tem as duas tabelas. A Price vai ser o mesmo valor até o final do financiamento, certo? E a saque você vai começar pagando mais caro e vai terminar lá no finalzinho pagando uma parcela bem pequenininha. Exato. Então, a saque, pelo que ele está explicando, vai ser melhor para você amortizar. Entendeu? Você tem um valor. Você vai começar pagando mais caro, você aguenta pagar mais caro, você comprova a renda para pagar mais caro. E aí você, consegui pagar essa mais caro e no 13º eu pago mais tantas parcelas. E vai quitando de pouquinho. Agora, o cliente que fala assim para mim, Stephanie, eu preciso aproveitar essa oportunidade. E eu tenho um outro imóvel para vender. E esse imóvel, assim, eu tô fazendo um preço que daqui uns 6 meses eu vendi ele. Mas, e eu vou usar esse dinheiro da venda para quitar o financiamento. Mas ele não, se ele for esperar vender o outro imóvel, ele vai perder esse que ele tá comprando, certo? Então, aí ele tá explicando que nesse caso, a tabela Price, quando você já pensa em quitar ele daqui pouco tempo, a tabela Price, que é aquela das parcelas iguais, funciona melhor, certo? Porque ele vai empilhar as poucas parcelas que ele pagou na Price, vai ficar mais barato do que na saque. Entendi. Então, vocês entenderam a diferença, né? Uma vai caindo os valores, outra mantém o valor igual. A Price é melhor para quitar tudo em pouco tempo e a saque é melhor para você ir amortizando, que acho que é o que a gente está trabalhando. Deixa eu falar uma coisa que talvez eu seja linchado por um setor do mercado, mas a Price não é muito bem vista pelos bancos. Por questão de uso consciente do crédito, da filosofia de facilitar as amortizações, os bancos preferem a saque. Eu vou te dar a prova maestra disso. No crédito imobiliário residencial, só Bradesco e Caixa usam a saque, né? A Price. A Caixa normal, as mesmas regras de renda que a saque faz. No Bradesco, você tem uma noção, o comprometimento de renda é 30%, no Bradesco é 15%, só pode 15%. Então ele fecha a porta, fala, eu ofereço, eu estou na prateleira para quem, aí é que está aquele investidor. Esse cara pode, porque a renda dele é bem larga. Agora, a casa própria, não, vai no saque porque é mais saudável. Não é que o banco quer só ganhar dinheiro, ele quer receber. Então, para ele, o mais saudável é alguma coisa que possa fazer com que a pessoa veja a porta da saída, que é a saque. Entendi. Outra pergunta polêmica. Usar o FGTS para amortizar ou na entrada? Então, eu vou explicar, tá, gente, como que é essa pergunta. Todo mundo foi jogando ali nos comentários essa questão de FGTS. Então, para quem não sabe, FGTS é um valor que fica retido ali. Ele não rende quase nada. Não vou entrar nos méritos de taxa, de investimento, que se compara a tal fundo. Não vou entrar. Mas ele não rende. Então, você pode usar ele para habitação. Então, em todos os cenários, é melhor você retirar ele, usar ele para alguma coisa, certo? Aí, o que o pessoal perguntou? Normalmente, para quem não sabe, quando vocês vão fazer um financiamento, ali na média, tá? Não tô falando de extremos. Vocês precisam dar 20% do valor de entrada. E às vezes a pessoa não tem
esses 20%. Então, ela pega esse recurso que está lá do FGTS e dá de entrada no imóvel, certo? Vamos supor que essa pessoa, vamos falar de um imóvel de 1 milhão, a entrada é 200 mil. Essa pessoa tem os 200 mil de FGTS e ela também tem os 200 mil de entrada, tá? A gente tem que levar em consideração, vou falar uma experiência minha, você me corrige se eu estiver errada. Quando a gente usa o FGTS já na compra do imóvel como entrada, parece que o processo de financiamento demora mais um pouquinho. Aí eu queria que você falasse sobre isso, se é uma verdade ou um mito, se ele demora ou não. E também para essa pessoa que tem a opção de escolher entre usar o dinheiro dela, fazer com a entrada normal, não utilizar o FGTS, deixa o FGTS guardadinho e depois vai usando ele para amortizar, ou já usa na entrada. Então, são 2 perguntas em uma só. Então, eu vou responder seco a última. Tá. Sempre que você puder, e se você puder, são as elegibilidades do trabalhador e do imóvel, né? Tá. Sempre que for possível, usa para compra. Já usa na entrada. Tá. Por quê? Porque o FGTS, ele tem uma rentabilidade desprezível. Se você não usar na aquisição, você vai pagar juro, encargos proporcionais naquele período antes da amortização. Por que eu vou pagar juro de uma coisa que eu posso já liquidar? Por exemplo, eu ia pegar 1 milhão de um imóvel de 1.800, eu estou pegando 800 mil porque 200 mil eu tirei do meu fundo de garantia. É uma proporção pesada, né, de você pagar juro de 200 mil. Então, você já usa para compra. A amortização, ela acontece numa carência, a aquisição acontece em outra. Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu vou explicar em que situação que não dá para comprar com fundo. Vendendo um imóvel que há menos de 3 anos ela usou para aquisição, ela acabou de comprar, usou o fundo de garantia, 1 ano e meio depois ela está vendendo. Quem estiver comprando não consegue usar o fundo para comprar. Porque tem uma carência de 3 anos que recai sobre quem usou o fundo e sobre o imóvel. Aí, o que acontece? Poxa vida, mas eu tenho fundo de garantia. Eu até tenho dinheiro, mas eu quero usar meu FGTS, não tem problema. Compra sem o fundo e, na sequência, você amortiza. Por quê? Porque tem uma carência também na amortização de 2 em 2 anos. Só que uma carência não conversa com a outra. Certo? Certo. Agora, vamos virar a chave. Você comprou o imóvel, não se falou em fundo de garantia, que você não tinha 3 anos de trabalho com fundo de garantia ainda. Tá. Mas logo você vai ter. E aí o imóvel foi amortizado há menos de 2 anos. Aí você não vai conseguir nem comprar, nem amortizar. Vai ter que esperar aquela carência passar. Então, para explicar o porquê que eu entrei nesse mérito, tem umas regrinhas que a gente depois pode detalhar uma outra hora, que vão dizer se aquele imóvel e aquela pessoa estão aptos ao saque do FGTS, sim ou não. Que envolve localização do imóvel, se tem ou não tem imóvel, se tem financiamento no sistema financeiro habitacional ou não, se já usou o fundo de garantia, sim ou não, né? E aí, a regra de eu uso na compra ou na amortização tem muito mais a ver com isso. Porque, na prática, sempre que você puder usar o fundo para comprar, é melhor. A outra parte, que é a primeira pergunta, demora mais? O que acontece? A compra, que envolve financiamento mais fundo de garantia, vai variar 2, 3 dias no fluxo, então não demora mais. Só que tem pessoas que, pasmem, né? A gente acha que não, mas tem. Que tem fundo de garantia para comprar um imóvel só com fundo de garantia. Aí, esse imóvel que está sendo comprado dessa forma, vamos dizer assim, quem que é o mantenedor do FGTS? A Caixa Econômica, a curadora. Mas ela, às vezes, prefere que esse cara vá num banco privado fazer, a gente chama isso de aquisição à vista com fundo de garantia. Aí fica assim, um que empurra para o outro, que empurra para um. E nenhum dos dois quer fazer com fundo de garantia. Aí, esse estereótipo de que é burocrático é por conta da aquisição à vista com o FGTS, que é um bicho-papão, porque não é produção para a agência, para o gerente, é um back-office, é um pós-venda, né? Uma coisa que não agrega um valor propriamente dito. É um saque do fundo de garantia. Eu nunca peguei uma venda assim que era o valor inteiro do imóvel com FGTS, mas você falou que tem, né? Que acontece. E eu falo muito mais de dentro do banco, porque eu vivenciei isso muitas vezes. Antes da gente continuar, pessoal que está aqui na live,
Dá um coraçãozinho aí se vocês estão gostando. Se você tem algum amigo corretor que acabou de entrar, ele precisa saber mais sobre financiamento, ele precisa saber essas dúvidas. Depois vocês vão vir aqui nos comentários me perguntar as coisas. Então, mandem aí pro pessoal a live fazendo um favor, tá? Dê um coraçãozinho, encaminha. Porque se isso for bem divulgado, primeiro, é bom para nossa profissão, porque os clientes mais conscientes, né? Eles vêm mais preparados para a compra. Então, é esse o nosso papel aqui nas redes sociais, né? Tentar conscientizar, trazer informação para as pessoas, para que ninguém chegue e ache que é um bicho de 7 cabeças comprar imóvel. Às vezes, você só precisa de alguém que vai achar soluções para você. Entendeu? Encaixa aqui, formata a renda. Então, assim, valorizem a live, deem coraçãozinho aqui, envia, fala para um amigo, ó, entra aí, deixa, vai fazendo janta, vai cozinhando, vai jantando com a família, mas vai escutando a live, porque tem muita informação de ouro aqui, que você, às vezes, não é seu momento de comprar imóvel. E, às vezes, você nem chegou num atendimento sobre isso com o cliente. Mas chegar preparado já é meio caminho andado, gente. Então, assim, pra gente trazer mais informação, trazer outros profissionais. Imagina, quanta gente não pagaria para ter um profissional com 25 anos aqui de banco trazendo as informações. Isso é um atendimento de mesa de 1 hora. Então, encaminhem aí a live pro pessoal pra gente... Tem uma pergunta aqui, Steph. Já tem? Não, até a gente tinha conversado sobre isso, que você tinha pescado essa pergunta lá atrás, sobre aonde que eu amortizo. A gente vai chegar nela. A gente vai chegar, essa pergunta tá anotadinha aqui, acho que perguntaram mais de uma vez aqui já. Então, gente, é isso, encaminha a live, para quem vocês puderem falar para entrar, para assistirem aí, tá? Colaborar com o nosso conteúdo, acompanhar, que tem muita informação importante. Bom, já vamos então responder essa pergunta, já que você comentou. Aonde a pessoa amortiza? Stephanie, preciso ligar para o gerente do banco? Preciso ir lá pessoalmente? Aonde que eu tenho aí essa simulação? Quanto que economiza? Quanto que não economiza? Eu tenho 10 mil. Quantas parcelas eu vou conseguir? Aonde faz isso, Alexandre? Então, você tem o caminho mais prático, você faz até do seu celular. No Internet Banking de todos os bancos, você vai ter a opção dentro do habitacional ou do crédito imobiliário, que cada banco vai chamar de um jeito, né? Vai ter a ferramenta lá para simular amortizações. Tá. Ele vai tanto dar para você amortizar em dinheiro, quanto para amortizar com FGTS, tá? Tá. Aí, tanto de um quanto do outro, ele vai falar se quer total ou parcial. Então, vai ter as duas opções. Tá. E você faz pelo Internet Banking, pelo computador, pelo celular, e lógico, para algumas situações que o cliente gosta do atendimento com o gerente, na mesa, no balcão, também dá para fazer. Menos usual, porque geralmente as agências colocam isso para o autoatendimento, mas também dá para fazer, tá? Então, gente, vocês viram, né? Vai o próprio aplicativo do banco de vocês. Ah, Stephanie, mas eu não tenho conta corrente, eu não tenho aplicativo. Gente, aonde vocês fizeram o financiamento, o banco tem um aplicativo. Então, vocês vão entrar lá, vão fazer o login. Para fazer o financiamento, Alexandre, todos eles têm que abrir uma conta. Na verdade, não é fácil fazer, porque os bancos não querem também, mas tem alguns casos que consegue fazer via boleto. E tem uma ferramenta por telefone também. Cada banco tem uma central de atendimento. Lá tem uma URA eletrônica que vai te direcionar para o imobiliário, conforme você vai escolhendo na URA, né? E aí você também vai conseguir fazer por telefone. Tá. Então, vocês vão baixar. Olha, fiz um financiamento pelo Bradesco. Baixou o aplicativo lá do Bradesco no seu celular, vai fazer o login ali com a sua conta e a hora que você estiver ali com a sua conta, vai aparecer o seu financiamento imobiliário. Você vai clicar no financiamento imobiliário, abriu lá qual o valor você financiou, tudo certinho, a taxa, vai aparecer várias informações, né? Vai fazer a simulação, né? Vai te dar ali, igual foi a simulação do financiamento, vai ter uma simulação dizendo, ó, como é que vai... De amortização. E se você decidir fazer, ele vai te dar um boleto com uma data de vencimento. Aí eu até estava comentando com a Stephanie, o que acontece? É fácil fazer isso. A única coisa que pode ser mais complexa é pagar. Porque, dependendo do valor,
tem a questão da segurança, né? De valores altos não fazer no autoatendimento, não fazer via aplicativo. Que aí você tem que se deslocar à agência para fazer o pagamento. Mas também tem casos que você faz o agendamento antes, aí o seu gerente valida, e aí no dia do seu agendamento você paga. Então, assim, vai variar ser o atendimento presencial ou remoto, de acordo também com o nível de experiência do usuário, né? Tá. Então, vocês entenderam, né? Do mesmo jeito que você fez uma simulação no banco para conseguir comprar o imóvel, você vai conseguir fazer uma simulação no aplicativo de amortização também. E aí, a hora que você clicar para amortização, ele vai perguntar se você quer usar FGTS ou não, certo? Sim. E nessa. Na verdade, não, desculpa, Stephanie, ele vai separar os mundos. Ele vai falar sobre fundo de garantia num lugar e vai falar sobre amortizações normais em outro. E se não aparecer a opção do fundo de garantia, é porque não está elegível para amortizar com fundo de garantia, certo? Na verdade, a triagem da elegibilidade é feita depois, na hora que ele pede as documentações, porque, só para vocês entenderem, qualquer banco faz o saque, só que todos eles sujeitam a análise para a Caixa Econômica. Aí a Caixa, isso é tudo eletrônico, tá? A Caixa vai cruzar os dados e falar pode ou não pode. Ela vai falar um sim ou não. Tá. Uma linguagem binária ali, sim, não. E aí o banco vai devolver, ó, infelizmente não deu para sacar. Ele não vai ter um filtro ali, sabe? Mas a regra é essa, ó, ter mais de 3 anos de contribuição, né, somados, não precisa ser na mesma empresa. Você pode ter feito pingado, às vezes, com Várias empresas com 3 anos no total. 3 anos no total. Não ser usuário detentor de nenhum financiamento em território nacional do Sistema Financeiro Habitacional, que é esse financiamento mais para habitação mesmo, né? Uhum. Não ter casa própria na região onde você está comprando. Aí tem um negócio que é meio feio de falar, limítrofe. Fantasma, né? O que é limítrofe? Toda cidade que encostar na fronteira da sua é limítrofe. Tá. Mas região metropolitana. Tudo que envolve tem a metropolitana de Londrina, tem a metropolitana de Maringá, tem a metropolitana de Curitiba, tudo que está em volta, vamos simplificar assim, ó, você consegue se deslocar. Então, o fato de eu ter uma casa em Londrina e tá tentando comprar outra em Cambé, não rola, porque você já mora. Ah, mas É aqui do ladinho, tá, gente? é do lado, é do lado. Tá, e aí nesse caso não vai dar para usar a amortização com Mas aí FGTS. assim, você vai chutar o gol e depois alguém vai espalmar. Não vai ter alguém que vai falar, não, nem tenta. Você vai tentar e não vai conseguir, entendeu? Entendi. Maravilha. Ó, as perguntas ali, claro que tiveram mais de 600 perguntas, né? Eu trouxe, assim, um resumo. E eu vou abrir aqui para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Eu já vou começar com uma pergunta que eu vi aqui para baixo. Deixa eu ver se eu... Ó, sobre a amortização, é mais válido juntar durante um período e amortizar de uma vez só? Ou pode amortizar um valor X todo mês? Qual a melhor opção? Melhor opção é sempre que você tiver a parcela e mais uma, amortizar. Tá, então vamos supor, a sua parcela é R$3.000. Para você começar a poder amortizar, você tem que ter os 3.000 desse mês e os 3.000 do próximo mês. Aí você já amortizou uma parcela. Então, ela não fica esperando juntar um ano, parcelas de 3.000 para amortizar. Ela já vai, tendo dinheiro, ela já vai amortizando, é isso? Isso. Tem algumas discussões aqui que a gente iria para a mesa de investimento, né? Para falar que tem rendimentos, que tem um juro melhor do que o juro do financiamento. Só que assim, a gente não está falando desse perfil aqui, a gente está falando de quem está comprando para moradia mesmo, né? Tá. Então, não entro muito nesse mérito, não. Mas é discutível se num momento de uma Selic alta não vale mais a pena deixar um dinheiro guardado, usar o dinheiro do banco. Só que, assim, não vale a pena você lidar com isso se o seu valor a investir for baixo, porque o seu juro não vai ser o melhor juro, entendeu? Não. É assim, dinheiro chama dinheiro. É o cara que tem muita grana, um magnata, talvez ele tenha alguma vantagem. Agora, no nosso dia a dia, eu sou um brasileiro médio. Não de estatura, de renda, né? Que eu sou baixinho. Mas, assim, dá para falar o seguinte, cara, não é para mim isso ainda, né? Ainda vai ser, que eu estou prosperando, graças a Deus. Mas não faz sentido a gente entrar nesse mérito de querer falar do financiamento e de investimento. Então, guardar dinheiro pagando juro
não faz sentido. Não faz sentido. O que ele quis dizer, gente, é o seguinte: você tem os 3 mil desse mês e tem os 3 mil do próximo mês. Aí tem um povo dos investimentos que vai lá nos vídeos do YouTube e fala assim, não, guarda esse dinheiro que o rendimento... Gente, isso é para quem tem muito dinheiro. Então, por exemplo, você já tem os 500 mil ali na sua conta, por exemplo. Você deixa 500 mil investido com uma taxa boa, às vezes compensa, estou chutando um valor, tá? Às vezes compensa você deixar esse dinheiro aplicado, rendendo, e com essa aplicação você pagar a parcela. Não é o caso da maioria dos brasileiros, igual o Alexandre estava explicando. A maioria... eu vendi, tive uma comissãozinha maior esse mês. Ou eu sou profissional liberal, eu fiz o dobro de unha esse mês. Vou conseguir pagar 2 parcelas. Então, gente, amortiza. Sempre. Porque esse prazo de 30 anos que vocês estão pagando do financiamento é juros. É juros, ponto final. O que vocês conseguirem tirar de juros vai ser melhor para vocês. Porque pegar esses 3 mil e deixar aplicado no banco não vai te render quase nada. Então, E vamos falar de um investimento que vale mais a pena? O próprio imóvel, né, Stephanie? é. Aí fala assim, tá, eu corri, consegui quitar num prazo razoável, vou falar 10 anos, 7 anos, e vou fazer um upgrade, vou mudar para um imóvel maior. Eu tenho um imóvel valorizado, que é praticamente o dinheiro à vista ali, e vou financiar só mais uma raspinha. Cada vez que você faz isso, na sua jornada, você vai precisando financiar menos. Sim. Então, vale super a pena você ir dispensando as suas sobras para tirar do contrato mesmo, a não ser que você tenha necessidade de outros dinheiros mais caros. Vai lá e resolve aquilo primeiro, antes de amortizar, né? Legal. Tem uma Pessoal, pergunta aqui, Stephanie, desculpa, que ela estava antes dessa. da Ele Cristiane? do Ayer Patrício. Ah, tá. Ele pergunta qual que é o percentual máximo que eu tenho que dar de entrada, né? Isso. Aí, assim, a média é 20% de entrada. De cada 100 mil, 20 mil. No super popular, com subsídio, você pode chegar a 95% de financiamento. Só que, assim, é uma raridade, né? Você tem que passar pelo crivo do atestado de pobreza para conseguir ter isso. Eu estou falando, lógico, que eu estou estereotipando a coisa. Mas, assim, é mais difícil você conseguir tanto subsídio. O Santander está com uma novidade, o Itaú também sempre teve isso, de financiar até 90%. Eu soltei vídeo essa semana, hein? Para quem tá acompanhando aqui, teve vídeo sobre isso. Itaú tá entrando no jogo do Minha Casa Minha Vida das últimas 2 faixas. Isso vai ajudar, porque assim, ficava monopolizado tudo na Caixa. Então, quando a Caixa fechava a torneirinha, ó, a gente ficava sem vender. Então, agora Itaú tá entrando nesse médio padrão. E o Santander, né? Você falou? O Santander é mais do percentual financiável, por enquanto, né? E o Santander está financiando mais porcentagem do imóvel. Então, ao invés de dar 20%... Vamos colocar isso em números para ficar fácil para o pessoal entender. Um imóvel de 1 milhão, você não conseguia comprar, mesmo se você tivesse condições de pagar o valor da parcela. Se você não tivesse 200 mil reais, você não conseguia comprar. Agora, nessa realidade do Santander, se você tiver 100 mil, você já consegue comprar. Você dá 100 mil de entrada, financia 900, a sua renda comportou aquela parcela, você compra. Posso dar uma dica boa aqui? Você quer saber qual que é a parcela que você pode pagar? Lógico, eu não sei da tua vida se você tem outros compromissos, mas vamos falar preto no branco. Geralmente, a média é 30% de comprometimento de renda. Isso. Pega o seu salário bruto, divide por 30%, vai dar sua parcela. Exatamente. Eu já trouxe isso em vídeo também, explicando para o pessoal. Parece que é bobeira, muita gente não sabe. Então, assim, ó, eu ganho super bem, eu ganho 10 mil reais, e só que eu tô morando com a minha mãe, eu não tenho gasto nenhum. Vamos supor que é esse cliente. E ele consegue já comprar um imóvel para investimento, pagar uns 5 mil de parcela. O banco não vai deixar. Se você ganha 10 mil e pode comprometer 30% da sua renda, do que você ganha, o máximo de parcela que você vai conseguir pagar é 3 mil reais. Exato. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples, a regra vai funcionar em média para todos os bancos mais ou menos igual, mas sem entrada são raríssimas exceções, quando não burla o sistema, né, a gente não recomenda, e sem comprometer, algum banco soltou 40% da renda esses dias. O Itaú até ontem
Antes dessas últimas mexidas da Selic, ele estava com 45%. Então, aí você O conseguiu Santander, 40%. salário, Num salário de 10 mil, depois dessa nova regra aí, porque os bancos ficam mudando, tá, gente? Então, pode ser que quando vocês assistirem esse vídeo, já seja uma coisa diferente. Mas, uma parcela... Sabe por que essas regras mudam, né? O potencial de compra. Uma parcela que você antes poderia pagar só 3 mil de parcela, com essa regra que mudou, você consegue pagar 4,5 de parcela, ou seja, já pegar uns 450 mil, 400 mil do banco. Então, assim, vai mudando o cenário. Por isso que, já entrando lá, puxando a sardinha para o nosso lado, se você tiver um acompanhamento com um bom profissional, gente, a obrigação de saber dessas mudanças é nossa. Então, eu quero vender o imóvel, ele quer vender o crédito. Então, lógico, dentro das regras, a gente vai fazer todo o possível para encaixar a sua renda, certo? Desde que você... Não vamos fazer algum comprometimento para depois você não conseguir pagar. Então, assim, estejam bem assessorados por um corretor e, às vezes, até antes do corretor. É que a gente que costuma indicar, né? Falem com o correspondente bancário. O gerente do banco, ele atende milhares de funções dentro do banco. Também o financiamento bancário. Mas o correspondente, ele atende só isso. Especialista. Então, é um especialista. Ele trabalha igual corretor de imóveis. Ele trabalha igual eu tenho uma região específica. Eu atendo só Zona Sul, só condomínio fechado. Então, assim, o correspondente bancário, ele faz isso só o dia inteiro. Então, mudou uma regra, ele sabe. Aquele imóvel que você estava esperando e às vezes a sua renda não comportava, ele pode te avisar, falar, olha, mudou aqui uma regrinha do Santander. Agora você consegue pagar a parcela de 4,5 que você não... Que revisita, né? Então, assim, mantenham isso. Às vezes não é o momento agora, mas o mercado pode mudar conforme o banco vai precisando vender crédito para vocês. Eles mudam a regrinha e simplesmente do dia para a noite vocês podem comprar, podem financiar. Então, isso que é o mais legal. É o seguinte, o banco ele tem humor. O humor dele varia de acordo com o cenário de mercado de crédito. Inflação... e dinheiro em cofre, né? Que às vezes o dinheiro diminui. Então, o que a gente faz? A gente sempre está conversando com os bancos, a gente conhece o temperamento e o momento do estado de espírito do crédito. Então, sempre que você procurar um profissional correspondente bancário, você vai ter alguém que está antenado e que está com tudo em dia em relação às políticas de crédito, o que aprova, o que não aprova. E mais importante do que tudo, pensem que a possibilidade de tomar um crédito, de financiar para comprar um imóvel, é uma tela em branco. E a gente vai ajudar vocês a pintarem essa arte. Exato. Não precisa ficar gravando regra, estacando ali, por quê? Porque isso muda bastante. Só que a gente tem explicar o porquê que muda, né? Tá. E traduzir o cenário do momento ali, a fotografia, né? Então, assim, vocês ficam... bem assessorados, tanto pelo corretor que conhece muito do mercado imobiliário e sabe as tendências de preço de imóvel, as regiões, quanto da nossa parte, da parte do crédito. A gente faz um trabalho em conjunto, né, Stephanie? Exatamente. Vou aproveitar e responder uma pergunta aqui da Cristiane, que ela já mandou 2, e a gente tem 6 minutinhos para acabar a live. Ela perguntou como funciona a avaliação do imóvel, quais as pendências, patologias de engenharia que mais reprovam os imóveis. O banco aceita interveniente quitante? Posso começar essa, Alexandre? Essa parte aí de avaliação do imóvel, o corretor que vende, ele acompanha, tá? Então, como que funciona? É sorteado um avaliador, né, um engenheiro, e ele usa alguns critérios ali, aí depende de cada um. Já vi avaliador fazer a pesquisa na internet, ver os anúncios dos imóveis que estão naquele valor. Ele avalia metro quadrado, ele avalia se está em bom estado, se tem algum risco de infiltração, algum trinco, alguma coisa. E ele fica ali naquela média. Eu tive uma questão com avaliação esses dias. Eu vendi um imóvel que ele estava muito bonito, reformado, completo de móveis e completo de eletrodomésticos de última geração. Então, eu acabei vendendo ele mais caro, porque a pessoa comprou essa facilidade. Na hora da avaliação, o avaliador avaliou ele 100 mil a menos. Então, assim, foi um choque, porque aí o que acontece? Claro que eu já tinha preparado o meu cliente e ele tinha que ter esse dinheiro guardado.
Porque a avaliação não depende do corretor, gente. E ela não leva tão em conta benfeitorias, não. Não leva em conta a benfeitoria, a reforma que tem dentro, ele leva em conta a estrutura, né? Quanto que vale o metro quadrado daquele imóvel naquele local. E outra é uma mediana, não é o imóvel, é o que É uma mediana. Exatamente. Então, assim, o meu cliente já estava preparado, não é todo corretor que fala isso, né? Porque aí dá um medo no cliente, mas ele tinha o dinheiro guardado, mas estava investido. Então, não ia bater com o prazo que a gente tem que assinar e ele tem que pagar a entrada. Ele ia ter que pedir o saque desse dinheiro investido, enfim, ia virar um rolo. E aí, eu tive que conversar, né? Falei assim, pelo amor de Deus, ó, eu tenho tantos imóveis aí no mercado avaliados nesse preço. Todos que já têm reformas e benfeitorias, não quer dizer que ele está muito fora de preço. Quer dizer que esse foi vendido nesse valor porque agregou, né? E aí os outros que estão muito originais, foi vendido realmente só pela estrutura, pelo valor da casca. Posso falar do lado de dentro? Pode. O que acontece? O corretor, ele costuma ter uma boa população de amostras de imóvel. O engenheiro que faz a vistoria, ele entrega um laudo bem detalhado, só que ele vai para uma centralizadora, que é uma outra terceira do banco. E essa centralizadora que é gestor, faz lá umas métricas de mais e menos e dá uma nota sem olhar em loco. E isso desvia o valor da avaliação. Esse foi olhar em loco. Não, eu sei, o avaliador vai, só que não é ele que decide. Ah, entendi. Entendeu? Isso é importante. Aí vai para uma empresa, porque isso é como se fosse uma auditoria, tá? Para não puxar sardinha, de conversar com o engenheiro fazer o valor que precisa, vamos passar para uma outra empresa que faz a gestão. Só que o que acontece? Tem defesa. Então, o que a gente costuma fazer? Chama para briga o corretor e fala, cara, vamos pegar novas amostras e provar para o banco que tem imóveis similares no perímetro que tem o preço maior, às vezes até, e pela média vai chegar naquele valor. Então, é um exercício que o correspondente e o corretor vão ter para resolver isso. Agora, o que é impeditivo? Enchente, área de mananciais que pode dar enchente, problemas graves de estruturais, área de risco, né? E problemas de legislação, né? Problemas que possam recair contra aquele terreno, por exemplo. Mas, no geral, assim, de cada 10, 0,5 reprova, né, Stephanie? Tá. O valor da amortização tem que ser o mesmo valor da parcela? O Henrique perguntou. Eu acho que a gente chegou a comentar sobre isso mais no começo do vídeo, né? Que você tem que ter, primeiro que não pula. Não adianta você ter amortizado 50 mil esse mês e achar que você vai ficar 6 meses sem pagar. Não funciona assim. Você tem que ter, no mínimo, para amortizar. Ó, hoje a gente está em maio, né? Você tem que ter a parcela de maio e mais uma parcela. Certo? Inteira. Não dá para você pagar de maio e pagar metade do mês que vem, não. Você tem que... Então, você vai, às vezes, até conseguir pagar 2 e a outra parcela do outro mês. Você não vai ter de novo? Então. Então, não adianta, não vai pular, tá, gente? A amortização é sem contar o dinheiro que vocês conseguem pagar mensalmente, tá? Continuando a pergunta da Cristiane, que eu esqueci de falar, o banco aceita interveniente quitante. No meu caso, todos aceitaram, Alexandre. Interveniente quitante, gente... é o financiamento de um banco quitando o financiamento do outro. Alguém comprou com financiamento e está vendendo e ainda tem financiamento. Qualquer banco quita. Qualquer banco quita. Eles não passam nem pela gente, tá? Às vezes, no meio do processo, a gente faz a documentação ali, já avisa. Já vê que tem financiamento, tudo certinho. Um banco já se comunica com o outro e eles fazem esse pagamento. Então, assim, eu tenho um imóvel que eu estou comprando de 1 milhão, por exemplo. Estou comprando esse imóvel. A pessoa que está vendendo esse imóvel ainda tem 500 mil para pagar dele. Certo? Eu vou lá no meu banco, com o meu correspondente bancário, com o meu gerente, e faço um financiamento lá dos 800 mil, dei 200 de entrada desse imóvel de 1 milhão. O meu banco vai pegar esses 800 mil, vai quitar os 500 do outro banco, porque senão não troca a matrícula de propriedade. Então, o imóvel, o CPF do imóvel é a matrícula. Tudo que acontece com ele fica registrado ali.
Então, se tem um financiamento de outro banco rodando, a pessoa já pode vender esse imóvel, desde que não entre lá naquelas regrinhas do Minha Casa Minha Vida, né? Então, tem o financiamento, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu tô devendo 500 mil dele. Eu posso vender. Normal, eu posso vender. Mas aí, o banco de quem tá comprando vai lá pegar esse dinheiro do financiamento dessa pessoa e vai quitar o outro. Então, eu tô quitando os 500 mil de lá e eu continuo devendo os 800 mil que eu emprestei daqui. Certo? É isso, E o banco se vira com isso. Você não precisa nem se preocupar que o banco cuida de tudo. Você tem que se preocupar ali com renda, com parcela e com entrada. Quem faz tudo é isso. Isso. Tem um final. Vamos fazer a última pergunta, que já deu 8 horas aqui. Não sei nem se o Instagram vai derrubar a live, porque acho que só pode 1 hora. A Rayane tem um financiamento no Santander. Recomenda dar o FGTS para amortizar no prazo? Tem 1 ano que comprei o imóvel. Acho que você comentou sobre isso já, né? Acho que ela não estava aqui, Alexandre. Usa, então, sempre que puder o FGTS. E no prazo, sempre que puder também, vai no prazo que é mais barato. Vai sair melhor, sinceramente. Certo, Rayane? Respondida a sua pergunta? Gente, eu acho que é isso. Tá. Gostei da brincadeira, hein? Muito legal, né? Conforme a gente for fazendo, o pessoal vai participando mais. A gente tenta trazer uns assuntos mais relevantes possível. Falei para o Alexandre, não vamos aprofundar muito, porque senão o pessoal nem fica na live, né? Se a gente explicar muito, o pessoal... 1 hora já é difícil prender o pessoal aqui. Então, assim, eu agradeço muito vocês que participaram. Esperamos ter trazido vários assuntos relevantes. Essa live... a gente vai baixar, vai mandar para outras plataformas, mas o ao vivo mesmo, o acompanhamento, para vocês participarem e mandarem perguntas, vai ser sempre aqui no Instagram, tá? E eu aviso vocês se mudarem. Quero agradecer sua participação, Alexandre, seu tempo, né? Que você é um profissional caríssimo, né, amigo? Então, assim, se predispôs, tá aqui, ó, 7, 8 horas da noite participando. Então, vocês que entraram, que acompanharam. A Rayane falou muito bacana, a live, estão de parabéns, vão fazer mais vezes. Eu que agradeço, gente. Eu gostei muito da experiência também, de participar junto com vocês, de estar aqui ao vivo, porque assim, vocês veem pelos meus vídeos, eu sempre faço tudo na correria, né? Visitando, no carro, tô esperando o cliente, aproveito para fazer um conteúdo, então eu gostei bastante desse bate-papo. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado, pessoal. Esperamos fazer mais vezes. Então, assim, ó, continuem mandando as perguntas nos vídeos, tá? Vamos pautando aí o que a gente tem para conversar. Vamos pautando, tragam questionamentos, dúvidas de vocês, explicação. Então, assim, a gente quer trazer mais conteúdo para vocês, que eu acho que só agrega para todo mundo, né? Com certeza. Ótima noite, então. Bom descanso para você, Alexandre. Muito obrigada. E seja sempre bem-vindo aqui.